Olá, amigos! Estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária com um amigo de vocês, Mauro Negruni, pelo perfil do blog Mauro Negruni, às 18h45 desta segunda-feira. Já vou avisando que essa é uma coluna gravada, então as perguntas elas vão ser respondidas depois, porque ao vivo hoje não vai dar, tá bem? Hoje a gente resolveu falar sobre o ajuste CNF número 2 de 2018, que regulamentou e definiu em termos nacionais aquela questão da remessa e retorno de mostruário e demonstração. Então acho que a primeira questão é o que é demonstração e o que é mostruário, para a gente poder entender. Bom, antes disso, até eu quero fazer um comentário aqui, porque este é uma questão, sobre isso que eu vou falar, é uma questão bem controversa muitas vezes, quando a gente está em sala de aula, quando a gente está dando consultoria, quando a gente está discutindo integração de sistemas e tal. O que é CFOP e o que é a natureza da operação? Então, CFOP significa Código Fiscal da Operação ou Prestação. Então, este cara aqui é um código estabelecido pelo governo. E a natureza é o tipo de operação descrita que está relacionado com a CFOP. Então, esses dois eles se interrelacionam, mas são coisas diferentes. Por exemplo, no próprio texto do ajuste CNF, eu até marquei aqui, ele diz assim, CFOP de remessa 5912 ou 6912 e a natureza remessa para demonstração. Depois, mais adiante, ele trata da... onde é que está aqui? 5912, 6912, ou seja, a mesma CFOP, o mesmo código de operação, mas eu vou usar remessa de mostruário, ou seja, remessa de demonstração e remessa de mostruário usam a mesma CFOP, mas têm natureza de operação diferente, ou seja, se enquadram no mesmo corpo fiscal, mas são de naturezas diferentes. Então, essa é uma questão que eu já queria deixar bem claro, porque muitas vezes, quando a gente está tratando de... eu uso muito essa também da entrada por devolução e também o desfazimento de venda, que tem a mesma CFOP, mas tem naturezas diferentes. Então, o que acontece? Desculpa aqui, é que está dando um probleminha aqui e a gente já vai arrumar. Pronto. Acontece, né? Na gravada e na ao vivo. Na ao vivo é mais difícil de corrigir ainda, mas na gravada vai. Mas a gente vai seguir aqui, tudo certo. O que acontece? Na natureza de desfazimento ou de devolução, a CFOP de natureza ou de devolução é igual. É entrada por 1202 e 1202. As duas são devoluções. É verdade. Só que eu tenho natureza diferente. Por que a natureza muda? Porque se é uma operação entre contribuintes é devolução e se é uma operação entre contribuinte e não contribuinte é o desfazimento. Ok? Então, essa é a questão a conceituação da natureza da operação e do código fiscal da operação. Ok? Bom, vamos lá. Ajuste CNF número 2 de 2018. Olha só, nós estamos encerrando 2019, estamos falando de um ajuste CNF do ano passado, mas que ainda gera confusão. Eu coloquei aqui um esquema que é o seguinte: eu tenho
demonstração, que eu vou chamar de demo, e tenho mostruário, que eu estou chamando de mostro, para poupar espaço aqui no quadro, tá bem? Muito bem. A demonstração, primeira coisa, eu tenho que pensar que ela tem que retornar em 60 dias. Demonstração. Mostruário, ela deve retornar em 90 dias. Senão, está considerado caracterizada a operação de transferência de posse, ou seja, de venda do material. A outra questão é que na demo eu posso ter tanto operações com contribuinte e não contribuinte. Certo? Assim como no mostruário também. Eu posso ter mostruário com operações. E aí no mostruário a seguinte questão. Eu posso ter com mostruário com empregado, que é o termo que é utilizado, empregado, ou seja, um funcionário, tem uma função dentro da empresa, ou um representante. Esse representante, por óbvio, vai ser uma pessoa jurídica em geral, né? E o empregado é uma pessoa física. Ok? Isso é mostruário, quando eu mando peças para que o meu colaborador faça esta demonstração ou o meu representante faça a demonstração, não, faça a mostragem, mostre como funciona, mostre como é bom, mostre como é bonito, né? E aqui eu tenho limitações, porque este é para uso e este não. Esse mostruário aqui é para mostrar, é para fazer uma amostra daquele produto. Portanto, aqui na demonstração eu posso ter peças repetidas. Aqui não. Eu não tenho por que mandar 60 pares de calçados preto da mesma numeração para fazer mostruário. Mostruário é aquilo que eu vou mostrar, que é uma amostra para eu vender os outros produtos que são similares a ele. Agora, na demonstração eu vou mostrar o funcionamento. Ah, bom, então aqui eu posso mandar 20 alicates para uma determinada empresa, exatamente iguais. Por quê? Porque esses alicates eles vão ser utilizados em vários locais da empresa, em várias do meu cliente. Então, assim, tem que ser na área de manutenção, na área de corte e dobra, na hora de rebarba, na área de qualidade, na área de não sei, todo mundo precisa daquele alicate. Então, aí eu consigo mandar peças repetidas. Agora, eu mandar 60 peças de mostruário para o meu representante não faz sentido, já que ele vai precisar de uma para mostrar para o cliente, porque é uma mostra, é para mostrar ela, aquela peça. Me entendem? Então, aqui já tem uma diferenciação significativa. Bom, aí eu vou ter, nos dois casos, eu trouxe os dois casos, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter duas situações aqui. Um é se retornar e se não retornar. Retornar. Ok? Então, assim, eu fiz, tanto faz, eu fiz remessa em demonstração ou remessa de mostruário. E aí, nos dois casos, pode retornar ou pode não retornar, certo? Se retornar, bom, se for um contribuinte ou um empregado, porque aí vai ter assim, retornou, está retornando de contribuinte, o que vai acontecer? Faz a nota sem destaque de imposto. ICMS nesse caso. Opa, estava botando IMC. ICMS. Por quê? Porque essa nota foi emitida sem destaque de ICMS, está retornando de um contribuinte, então vem uma nota de retorno da demonstração ou do retorno do mostruário, porque está vindo de pessoa jurídica contribuinte.
Se for não contribuinte, mas está retornando, o que acontece? Não contribuinte, o que vai acontecer? Volta, mas está retornando, só que é do não contribuinte. Vai ser uma nota própria. Eu vou buscar a mercadoria com uma nota própria e, portanto, sem destaque de ICMS. Ok? Por quê? Porque eu vou mandar sem, eu mandei sem ICMS, aqui vai sem ICMS e retorna sem ICMS, não importando se é contribuinte ou não é contribuinte, aqui só muda o documento, ok? Agora, se não retornar, bom, significa que eu tive então faturamento, e aí eu vou ter dois casos aqui. Se for de contribuinte, o que vai acontecer? Tem que ter um retorno simbólico. O simbólico. Porque o do contribuinte, se não retornou, vai fazer o retorno simbólico e depois vai fazer faturamento. Claro que faturamento meu, né? Ou seja, eu mandei o mostruário para uma pessoa, para um contribuinte que não retornou. Então eu mandei para uma empresa e não retornou. Se não retornou, o que eu faço? Faço retorno, eu faço que mandei, eu remetente que mandei, faço retorno simbólico. É de contribuinte? É. Então ele me manda um retorno simbólico e eu faço um faturamento contra ele. Ou seja, matei a operação, porque eu fiz uma remessa para demonstração, como não retornou, houve a transferência de posse, elas podem ter sido consumidas, o cliente destruiu, enfim, pode ter acontecido seja o que for, mas o cliente vai comprar as peças, ficaram com ele. O que acontece? Foi feita a demonstração, não retorna, eu vou fazer o retorno simbólico e depois vou fazer o faturamento. Por óbvio que esse faturamento vai fazer com ICMS. Com ICMS, porque agora eu estou fazendo o faturamento. Agora, se não retornou e é não contribuinte. Se for não contribuinte, o que vai acontecer? Faz o retorno simbólico também. O retorno simbólico. Só que através de nota própria. Por quê? Porque se é não contribuinte, o destinatário, que agora é que não vai me mandar as peças, porque não vai retornar, ele não tem como emitir nota. Então o que faz? Eu emito a nota do retorno simbólico e depois faço o faturamento. Com ICMS. Óbvio, com ICMS. Por quê? Porque eu fiz a remessa em demonstração, o produto não retorna, e esse não retornar significa que ou ele é contribuinte ou ele é não contribuinte. Se ele for não contribuinte, eu emito uma nota contra mim de retorno simbólico e faço o faturamento contra o meu consumidor final, certo? Porque ele é não contribuinte, então ele é consumidor final. Lembrando que é o seguinte, nestes casos todos, quando o produto circula, tudo está valendo como sem destaque de ICMS, ok? Por que é sem destaque de ICMS na demonstração e aqui também sem ICMS? Desde que retorne em 90 dias, se for mostruário, e desde que retorne em 60 dias, se for demonstração. Se não, se presume que o fato de não ter retornado em 90 ou em 60, que houve a transferência de posse e, portanto, vai haver em algum momento o faturamento. Se retornou, ok, está tudo certo. Não retornando, ainda é preciso entender que quando tu fizer o faturamento e quem for dar a entrada da nota fiscal depois, ainda tem que fazer o quê? Fazer o DIFAL.
Se for devido o DIFAL, tem que fazer o DIFAL, certo? Ele coloca aqui, né? Eu preciso fazer o disposto do caput abrange inclusive o recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual previsto no convênio ICMS 9315 de 17 de setembro de 2015. Ou seja, tem que fazer o DIFAL, porque a suspensão pressupunha que não haveria tributação, porque vai e volta sem tributação, com a suspensão. Quando acontece de não retornar ou retornar fora do prazo, se presume que o fato gerador da demonstração fora ineficiente. E aí houve a transmissão da propriedade. Quando transmitiu a propriedade, não tem jeito. Vai ter que fazer o destaque do imposto em algum momento e, inclusive, pagar o DIFAL, o contribuinte que receber o retorno, ele fica obrigado à emissão dos documentos todos, né? Então, porque se eu estou trabalhando com um contribuinte, ok, vou receber a nota de devolução, mas se é não contribuinte, opa, quem tem que emitir os documentos, eu mesmo que remeti, eu mesmo tenho que fazer o retorno simbólico ou o retorno efetivo. Deixa eu colocar mais uma questão para vocês aqui, que eu tinha anotado, do mostruário. E era isso. Isto. Então tá. E o importante aqui também é essa caracterização, que mostruário é para empregado, funcionário, né? E para representante. Para esses casos. Ou seja, eu vou colocar amostras. Então, cores diferentes, tamanhos diferentes, funcionalidades diferentes, para colocar como mostruário, aromas diferentes, sabores diferentes. Isso é mostruário. Quando a gente está falando de peças seriadas, a gente está falando de demonstração. Eu vou demonstrar. Ah, mas então eu vou demonstrar como o perfume tem um aroma característico? Não, nesse caso está mandando um mostruário. Tu não demonstra o aroma. Né? Então, tu está mandando é o mostruário. Para quem? Para o teu representante ou empregado. Ele é que vai demonstrar o quanto o aroma é agradável ou não. Tá? Então, só para fazer essa diferenciação entre essas duas operações aqui. Ok? Lembrando, como eu disse no começo dessa coluna, que ela é gravada e que os comentários a partir desta explicação serão comentados, respondidos por mim assim que vocês publicarem e eu tiver acesso ao comentário de vocês. Tá bem, meus amigos? Um abraço, um beijo, muita saúde e até a próxima. Numa segunda-feira, às 18h45, estaremos juntos novamente discutindo o âmbito tributário brasileiro. Até lá!